A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Glorificado e exaltado és o teu nome, Pai. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder estudar a tua palavra, Senhor. Que ela nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre cada vez mais para perto de ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no primeiro livro de Crônicas, né? Ontem a gente a gente leu que Davi mandou buscar a Arca da Aliança, mas acabou deixando na casa de Obed, né? Em Edom, porque estava sendo difícil de transportar, porque ela estava balançando muito. Inclusive das pessoas que estavam carregando, quando a arca tombou, tocou na arca e acabou sendo eliminado ali, né? Porque foi eliminado porque a carne, a nossa carne, né? O corpo, ele é pecado, e a luz de Deus, ela purifica o pecado. Então, quando tocou, obviamente, acabou queimando todo o pecado, ou seja, queimou a pessoa, né? Aí hoje a gente vai ver o acordo entre Davi e Irão no capítulo 14. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. As mulheres de Davi. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. E Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu e disse: Por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Pezarim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhes: Não subirás atrás deles, mas rodeá-los por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de 10 marchas pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído de diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre toda aquela gente. Aqui a gente está lendo sobre Davi, a gente já leu, né, um pouco sobre Davi, falando sobre o reinado dele, inclusive a fuga dele por causa de Saul, como foi o reinado dele, como finalizou o reinado. Mas a Bíblia é escrita por vários livros, e são pessoas diferentes que escreveram esses livros, embora tenham sido inspirados por Deus, mas cada um colocou a sua visão. Então a gente vai ver coisas repetidas aqui, falando dos mesmos assuntos, mas de um ponto de vista diferente. Por isso que a gente está ouvindo falar sobre Davi, como foi o reinado dele, né? Agora no versículo 15, a arca é levada para Jerusalém. Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que tinha lhe preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, e os filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e de seus irmãos 220.
Aqui eu vou pular alguns versículos que ele está falando de quem os filhos que foram enviados, né? Agora já a partir do versículo 11. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas, Uriel, Isaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Aqui para vocês verem, né? Antes de tocar na arca, né? Os levitas, que eles eram o povo escolhido por Deus para mexer na arca, para fazer o trabalho para Deus, só eles poderiam tocar na arca, e mesmo assim tinham que se santificar antes, tinham que se purificar para então tocar na arca, porque se tocasse na arca sem se purificar, com certeza seriam fulminados, né? Aí no versículo 13, porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor fez ruptura entre nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Aqui ele está falando, né, para se santificar, para que não aconteça de novo o que aconteceu com o rapaz. Ele não era levita, ele não tinha se santificado, e quando tocou na arca, ele foi morto ali mesmo, né? Então, para não acontecer de novo. No versículo 15, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituísse de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, dos filhos de Merari, seus irmãos a Etã, filhos de Cusaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Benes, Jaziel, Semiramote. Aqui tem o nome dos que foram porteiros, foram cantores, né, os que para esforçar o tom. Eu vou pular essa parte aqui para a gente ir direto ao que interessa. No versículo 22, os Kenanias, príncipes dos levitas, tinham o encargo de dirigir o canto, ensinavam-os a entoá-lo, porque era entendido. E aqui continua, Beraquias era porteiro, aqui, aí a partir do versículo 26. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Kenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um éfodo de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo ao som de buzinas, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar araúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Aí no capítulo 16, trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Então ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, e isto para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel, Seminarote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e com harpas. Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas.
Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque é grande o Senhor, muito digno de louvor e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude. Exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: amém. E louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. E a este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza pôs como porteiros, e deixou Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeão, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. Isto segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor que tinha prescrito a Israel, e com eles a Emã, Jedutum e os demais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, com trombetas e símbalos, para que os haviam de tocar, e com outros instrumentos de músicas de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Que maravilha, né? Aqui eles adoraram ao Senhor, louvaram, glorificaram, exaltaram, cultuaram a Deus, né? Todas as maravilhas que Deus tinha feito entre eles e que continuava fazendo e que iria fazer ainda, porque Deus é Deus ontem, hoje, amanhã e será sempre, né? E aqui cada um tinha o seu cargo, cada um tinha a sua obrigação de fazer na casa de Deus ali, né? Ninguém ficava sem fazer nada, foram escolhidos, cada um foi escolhido para fazer tal coisa, né? Deus sempre nos capacita de acordo à vontade dele. Quando ele te pede para fazer algo, não é
você pensa que é algo grande, que você não é capaz, mas se Ele pediu para você, é porque Ele te capacitou para fazer tal coisa. Deus, como dizem, Deus dá o frio de acordo ao cobertor. Ele te capacita para fazer o que Ele deseja, para fazer o que deseja o coração dele. A gente só tem que se manter firme e com fé na palavra dele, né? Não podemos duvidar nem um minuto sequer. Afinal de contas, Deus é Deus, independente do que aconteça com o mundo. Agora, nós não somos nada sem Ele. Nós necessitamos da presença dele para um dia nos tornarmos simplesmente seus filhos diretos ali, sem sofrimento, sem intervenção, poder tocar nele. Hoje a gente não pode tocar em Deus porque somos pecados, somos pecaminosos, né? A nossa carne é pecado, se tocar em Deus, queima. Então, depois que formos transformados, né? Depois que acabar esse mundo e formos transformados, aí sim poderemos estar face a face ao Senhor, e ali não vai ter mais choro, não vai ter mais doença, não vai ter angústia, vai ser só felicidade, poder louvar ao Senhor todos os dias, em todo momento, sem ter que se preocupar com mais nada. Senhor, Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por tua palavra. Como é bom, Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz nos dizendo o que fazer, como fazer, Pai. Como é bom saber que o Senhor nos direciona, o Senhor nos protege e o Senhor nos capacita para fazer as suas obras, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu peço a Ti pela minha família, pelos meus amigos, peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder sobre cada um deles, Senhor. Eu não sei o que anseia os seus corações, mas o Senhor sabe. Então que seja feita a Sua vontade na vida de cada um. Eu só peço que os proteja, que os guie, que os direcione sempre a Ti, e que todo mal, toda enfermidade, toda coisa ruim, tudo que não pertence a Ti, que caia agora, neste momento, que caia por terra todo esse mal, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.